What's up, good people? Meu nome é Peterson, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar aqui em Arizona, nos Estados Unidos. Eu passei toda a minha vida na Zona Leste de São Paulo. Passei 20 anos no Itaim Paulista e os outros anos Itaquera, Cangaíba, Penha, Ponte Rasa, aquela região toda lá. Tá? Na minha 8ª série, eu entrei num curso, num programa de uma ONG, chamado CAMP, C-A-M-P, Centro de Amparo Menor Patrulheiro. E esse programa, ele capacitava pessoas, capacitava jovens e depois encaminhava para algumas empresas parceiras. Fiz a minha capacitação e fui trabalhar nessas empresas parceiras, que foi na Aviação São Paulo, lá na Vila Inhocuné, e depois na Nitroquímica, lá em São Miguel, lá na Nitroperária. E você vai, como moleque, jovem, você vai vendo, vai andando e vai conhecendo coisas e vai vendo coisas que te interessam, né? O que você vai querer fazer, que profissão que você quer seguir. E eu decidi seguir na área de informática, não muito certo do que isso queria dizer na época, mas sabia que mexia com computadores, e entrei no curso de técnico de processamento de dados no Colégio Cruzeiro do Sul. Então, depois que eu fiz a minha profissionalização, eu comecei a trabalhar e não parei mais. E a vida que meu pai e minha mãe me proporcionaram foi de que eu pudesse, esse dinheiro do meu trabalho, eu pudesse reinvestir em mim, e foi isso que eu fui fazendo. Fiz diversos cursos para me capacitar. E esse curso de técnico de processamento de dados, ele exigia um estágio, e eu fiz o estágio na Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, conhecida como Sabesp. Fiz 1 ano e meio, 2 anos de estágio lá, e depois que eu terminei o estágio, eu me formei e fui fazendo outros pequenos trabalhos, normalmente como contínuo office boy. E a Sabesp, fiz um concurso na Sabesp e fui chamado para trabalhar e ingressei na Sabesp. Paralelamente à Sabesp, eu também entrei na minha faculdade de engenharia de computação e fui tentando manter os dois ao mesmo tempo. E na Sabesp, eu tentava aplicar os meus conhecimentos adquiridos no colégio de processamento de dados e também no meu estágio, e mexia com alguma coisinha de banco de dados e programação. E por esses meus estudos, que eu aprendi um assunto e me aprofundava nele, eu fui vendo mais coisas sobre banco de dados, né? Então, foi onde eu aprendi os conceitos de warehouse, ADO e coisas do tipo. E porque eu sempre investi em mim e no meu conhecimento, eu fui fazer um curso lá na Paulista de banco de dados, era SQL. E eu não me lembro bem se foi no intervalo ou antes da aula. Você poderia navegar na internet e fazer as suas consultas, e eu entrei num site que ele estava falando: faça uma prova agora para ganhar um curso grátis de Cisco Net Academy. Eu não sabia o que era, mas era de graça. Fui lá e fiz a prova e passei. Eles falaram: parabéns, você passou, compareça no Itaim Bibi com a sua documentação e você vai começar a fazer o curso de Net Academy. Então, eu comecei a fazer esse curso durante 1 ano e meio, toda segunda-feira, indo lá para o Itaim Bibi, e fui aprender uma nova área, que eu não tinha muito conhecimento, que era de redes de computadores. O máximo que eu tinha de conhecimento até aquele momento era de modem, para ver se o 103 estava aceso ou não. Era o máximo que eu tinha de conhecimento. E fiz esse curso durante 1 ano e meio, e conheci várias pessoas que tenho contato até hoje. E eu me apaixonei pela área, gostei bastante da área, e eu falei: é isso que eu quero trabalhar, né? E lá na Sabesp eu não conseguia trabalhar, não conseguia aplicar os conhecimentos que eu tinha aprendido nesse curso. Então, em 2006, aos 25 anos, então daí eu resolvi largar a empresa de 6 anos de empresa, mais os 2 anos de estágio, e ir para o mundo privado para ganhar menos, mas era algo que estava me dizendo que era isso que eu gostaria de fazer, e era isso que eu tinha que lutar e correr atrás dos sonhos.
e fui para uma empresa na Barra Funda chamada Phonoway, né? É uma parceira Siemens, na época era parceira Siemens e estava começando a parceria com a Cisco e eles apostaram em mim. E eu achei bem interessante a proposta, larguei essa Sabesp e fui para lá. Daí algumas coisas aconteceram também nessa transição da Sabesp para a Phonoway, né? Então eu saí da Sabesp no começo de janeiro, uns 20 dias depois, a minha namorada e atual esposa e eu descobrimos que estávamos grávidos. E daí você tem aquela pergunta: poxa, sua mulher está grávida, você sai do emprego para ir para um outro para ganhar menos? É isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso mesmo que eu quero, e continuei. Uns 2, 3 meses depois dessa minha saída, saiu o resultado de um concurso que eu fiz em Mogi das Cruzes, para ganhar o dobro do que eu ganhava na Sabesp e, consequentemente, o dobro do que eu estava ganhando na Phonoway. E veio aquela pergunta: e aí, você está com mulher agora? Filho para nascer? Vamos lá para Mogi? Eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu vou seguir no meu instinto dizia para ir para a Phonoway. Meses se passaram, a minha filha Vitória nasceu e ela infelizmente ela faleceu 2 dias depois. Minha esposa teve síndrome do pânico, saiu do serviço e aí vem aquela pergunta: você fez a coisa certa? Era isso mesmo que você estava planejando? Não era o que eu estava planejando, mas eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu tenho certeza de que a decisão que eu fiz é a correta para mim. Posso estar ganhando menos agora, estar numa situação não muito confortável agora, mas lá na frente tem algo reservado que eu vou chegar e vou colher os frutos. E é isso aí. É parceira Cisco chamada Telsync. E na Telsync eu aprendi bastante, fiz vários amigos e a Telsync me proporcionou 3 coisas. Primeira, foi a primeira vez que eu viajei para fora de São Paulo. Segunda, foi a primeira vez que eu andei de avião. E terceira, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional. Então eu sou muito grato à Telsync e as pessoas que lá estavam, foi ótimo. Aprendi bastante. Trabalhei na Telsync de 2008 até 2011. E de 2011 eu fui para uma outra parceira Cisco chamada Promon, que da parte do grupo Promon Engenharia, que hoje se chama Logicalis. E na Logicalis eu continuei avançando nos meus estudos, na minha especialização, que foi justamente a área de telefonia IP. Não foi coincidência, né? A gente não sabe a questão de destino, mas eu saí da Sabesp e fui para uma parceira Cisco que era especializada em telefonia. E por causa disso, eu me especializei em telefonia e por causa da minha especialização em telefonia, aqui estou. Fui para a Promon e trabalhei em projetos bem interessantes, como o projeto lá da Hidrelétrica de Altamira e também nos Jogos Olímpicos de 2016, lá do Rio. E tive bastante contato com pessoas internacionais e você, tendo contato com pessoas de outra cultura, você se interessa ainda mais, né? Como será que é trabalhar lá? Não, como é que será que as pessoas pensam, o que elas comem, né? E esse tipo de coisa. E pela Promon eu viajei para a Europa, eu fui para a Bélgica fazer um treinamento. E, e lá eu fiz um treinamento e conheci pessoas e conversando com elas e contando a minha realidade, de como eu trabalhava, demorando 2 horas de trânsito para chegar no serviço, 2 horas para voltar e tudo que a gente pagava de impostos e não tinha retorno. Eles falaram, não, aqui não é assim. Aqui é totalmente diferente. E eu falei, eu acho que eu quero tentar isso aí. Eu já tinha um interesse desde que eu não era criança, né? Então, desde que eu não era criança, você tem aquela influência americana. Eu sempre quis ter aquele microsystem para andar aqui em cima do ombro, né? Public Enemy, NWA, você tem essa bastante influência da cultura americana. E eu sempre quis não morar, mas ter a experiência de ir lá ver como é, né? E quando eu casei, aí eu fui com a minha esposa numa palestra para ir para o Canadá e para Quebec, mas sempre ficou no ensaio e nunca foi para frente.
Então, pela Promon, eu consegui a certificação máxima do fabricante na área de telefonia, que é o CCIE. Tentei 4 vezes, passei na última vez, passei em 2013. E consegui essa certificação, trabalhei em projetos bem interessantes, conheci pessoas de outros países que elas falam, esse contato fez com que aquela vontade de criança, de jovem que estava lá, que estava adormecida, ela reavivasse e falei, é agora que eu quero ir. Na época, meu filho tinha uns 3 anos, a minha filha estava com uns 1 ano e meio, 2 anos, eu falei, acho que é agora. Quanto mais raízes eu criar aqui, vai ter menos vontade. E eu sempre quis não alimentar o medo, né? O receio. E, e com isso eu comecei a pesquisar sobre formas de ir para outros países para realizar o meu sonho. Então apareceu uma oportunidade na Logicalis Estados Unidos. Teve um processo para ir para o Arizona, participei desse processo e eu não passei nesse processo seletivo. 1 ano depois, a Logicalis Estados Unidos falou, olha, vai abrir uma outra vaga no estado de Ohio, na cidade de Cincinnati. Você tem interesse? Apliquei, passei no processo e foi isso que aconteceu. Em 2017 vim para cá com mulher e 2 filhos, falei, faz as malas que a gente está indo embora. E foi assim que eu vim aqui para os Estados Unidos. Aqui, a Logicalis, ela conseguiu um grande projeto de telefonia no Arizona. E eu fui colocado como líder técnico nesse projeto. E eu viajava de Ohio para Arizona cada semana, 2 semanas, 3 semanas, todo mês, mas as viagens eram frequentes. Até que chegou um momento que a gente entrou num acordo e falou, olha, por que eu vou deixar minha mulher e esposa em Ohio e viajar para Arizona a cada 15 dias? Não é possível mudar todo mundo lá para Arizona? Porque aí é bom para todo mundo, é bom para mim, é bom para a família, que eu vou estar perto deles, que eles não falam inglês, precisam do suporte. Eu trouxe eles para cá e seria injusto com eles. E é bom para a empresa que economiza com passagem aérea, alimentação, estadia. É um ganha-ganha. E foi assim que eu vim parar em Phoenix, aqui no Arizona. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Semana que vem eu falar sobre os incidentes raciais que tiveram aqui logo assim que nós chegamos e as minhas impressões como pai de família. E é isso aí. Semana que vem a gente se fala. Um abraço. Fui.